O que significa um homem ser provedor do seu lar, da sua casa, da sua família? O que as Santas Escrituras têm a nos dizer acerca desse assunto? É sabido por muitos que, para muitas pessoas, em especial para muitos cristãos, para muitos homens, líder de família, chefe de casa, ser provedor tange apenas na área material, na área econômica, na área física. Muitos imaginam que pelo simples fato de estarem trazendo alimentação, roupas, calçados e até mesmo pagando algumas necessidades do dia a dia, eles estão cumprindo com as suas devidas obrigações, com o seu dever, mas o que as Escrituras têm a nos dizer acerca de um homem ser provedor? Quero começar dizendo nessa introdução que ser provedor vai muito além do financeiro. Quando se fala de um homem provedor, não estamos falando apenas do contexto financeiro, do contexto físico, do contexto material, roupas, calçados, pagar contas e etc. Estamos falando de algo mais profundo. Aonde começa a obra de Deus? Alguns vão dizer, é na minha congregação, é na minha igreja, é no meu ministério. A resposta para isso é não. Alguns vão dizer, é no monte. A resposta para isso é não. Alguns vão dizer, é no meu bairro, é na minha rua. A resposta para isso também é negativa. É um não. A obra de Deus se inicia na nossa casa, na nossa família, entre a sua mulher, entre o seu marido, entre os seus filhos, entre as pessoas que têm o seu sangue correndo nas veias. Sabendo de toda essa realidade, que a obra de Deus não se inicia em congregação, ministério, monte, na sua rua, mas na sua casa, entre os seus familiares, eu quero aqui ler um texto do apóstolo Paulo. Com certeza você já ouviu falar do apóstolo Paulo, o grande apóstolo de Cristo, que se encontra na primeira carta que ele escreveu a Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. Paulo vem dizer a Timóteo: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa ou dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Quando nós analisamos o contexto, Paulo está falando para pessoas que se denominavam cristãs. Essas pessoas tinham parentes viúvas que perderam seus maridos e estavam passando por muitas necessidades. Só que tinha um problema. Esses cristãos não queriam assumir essas viúvas. Você que me ouve aqui nesse momento, você deve concordar comigo que uma das coisas que Cristo mais ensinou foi amar, foi praticar o amor. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, Paulo está escrevendo essa carta para resolver um problema na igreja. Tinham mulheres viúvas que perderam seus maridos e estavam passando necessidade financeira, estavam passando por problemas financeiros. Precisavam sobreviver. Essas mulheres, nessa condição, tinham parentes cristãos, mas eles não queriam assumir essas mulheres, não queriam praticar o amor na vida dessas mulheres. Então Paulo escreve, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família ou dos da sua casa, essa parte é forte, negou a fé, e é pior do que o infiel. Pior do que uma pessoa que está no mundo, que está praticando o pecado. Em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8, as Escrituras estão nos ensinando que ser provedor é prover na área material, é prover na área física, é prover tudo que a sua família precisa, que tange o assunto material, o assunto físico. Ser provedor é exatamente isso, e é uma das partes que é muito pregada. É uma das partes que é muito falada nas congregações, nas escolas bíblicas dominicais, é que o homem precisa ser provedor financeiramente falando. Não está errado, está certo, está correto. Mas ser provedor, é o que nós vamos mostrar aqui, não está somente no contexto físico, material, financeiro. Em 1 Timóteo 5,8, sim, é o dever do homem prover financeiramente a sua família. No mesmo contexto desse assunto, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, do verso 1 ao verso 4,
Nós vemos um homem chamado Cornélio. Ele era um oficial do Império Romano na época. Cornélio era pai, Cornélio era esposo, ele tinha uma família, ele tinha uma casa. O texto vem dizer que este homem era temente a Deus. Ele era temente a Deus e, seguindo o exemplo dele, toda a sua casa também eram tementes a Deus, respeitavam a Deus e procuravam agradar e fazer a vontade de Deus. Porque é que não somente Cornélio, mas a casa de Cornélio, a mulher de Cornélio, os filhos de Cornélio eram tementes a Deus, seguindo o exemplo do líder do lar, Cornélio. É porque esse homem, ele sabia prover a sua família também no assunto espiritual. Você que está me ouvindo agora que pensa que ser provedor é somente comprar roupas ou assunto financeiro ou qualquer coisa que se relacione a isso. Quantas vezes você falou de Jesus para a sua família, para o seu filho, para a sua mulher? Quantas vezes você viu seu filho triste, calado, cabisbaixo, somente trancado dentro de um quarto, chegou perto dele ou perto dela, do seu filho ou da sua filha? Quantas vezes você viu a sua mulher triste ali pelos cantos? Quantas vezes você deu um abraço, falou de Jesus, pregou o Evangelho? Porque o Evangelho, ele também transforma. O Evangelho, ele levanta os fracos, fortalece aqueles que estão caídos. Quantas vezes você já falou de Jesus para a sua família? Ou será que você só fala de Jesus quando você está numa congregação? Ou será que você só fala de Jesus quando você vai para a sua igreja? Ou será que você só fala de Jesus lá no monte, lá na congregação, lá na sua rua? Para você que está me ouvindo aqui agora, ser provedor é também prover a sua família no contexto espiritual. É falar de Jesus para a sua família. É dizer que Jesus salva, liberta e também leva para o céu. Isso também é ser provedor. Como disse no princípio, aqui na introdução, vai muito além de financeiro, vai muito além de material, vai muito além de físico. O homem ser provedor também abrange o contexto espiritual. Uma das coisas, como eu disse há poucos minutos atrás, que Jesus ensinou foi o amor. O ser humano também, o homem também não é convocado a amar a sua família. Não podemos amar somente os que são de fora. Não podemos amar somente quando estamos na nossa rua ou na nossa congregação. Precisamos também amar a nossa família, que é prioridade. E aqui vai uma observação muito interessante. Quantas pessoas dão a sua vida por religião? Quantas pessoas dão a sua vida por ministério, por congregação? Quantas pessoas dão a sua vida subindo monte, com inúmeros deveres e obrigações, mas não querem dar a vida pela sua família? Não querem priorizar a sua família? Quantas pessoas priorizam tantas coisas banais que não levam o ser humano para lugar nenhum, mas não priorizam a sua casa, não priorizam a sua família? Meus irmãos, família é prioridade, até mesmo que ministério. É o que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Não adianta estar na congregação, subindo um monte, fazendo campanha, pregando por aí, se a sua família não está bem na presença de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, Paulo vem escrever um grande ensinamento para os irmãos de Éfeso, para a igreja de Éfeso. Ele vem dizer aos maridos, aos cristãos, aos homens cristãos: amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O amor com que o homem deve amar a sua mulher deve ser um amor semelhante ao amor de Cristo. Cristo amou agindo. Cristo não amou somente com palavras, com discursos. Falar todo mundo fala. Agir poucas pessoas agem. Cristo provou que amou se entregando, morrendo, agindo, sendo levantado na cruz do Calvário e derramando seu sangue. Cristo é a maior prova de ensinamento do que é amor. Amor não é somente palavras, não é somente discurso. Como eu disse, isso qualquer um pode fazer. Amar é agir.
Amar é se posicionar para o benefício daquela pessoa. Porque aqui hoje somos salvos, nascemos de novo e recebemos o Espírito Santo. Porque um dia, há mais de 2000 anos atrás, na história, um homem agiu por nós, se entregou por nós e cumpriu toda a justiça perfeitamente. E esse homem é plenamente homem e plenamente Deus. Ele é Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 5, versículo 25, ser provedor é na área emocional da sua família, da sua casa. Ser provedor, para fazer um resumo bem prático, é material, é espiritual e é emocional. Nunca se esqueça disso. E é aqui que precisamos recapitular, precisamos raciocinar dessa forma. Como é que está a nossa família no sentido financeiro? Será que está bem? Como é que está a nossa família no sentido espiritual, na presença de Deus? Eles estão próximos de Deus ou estão afastados? Você que é homem, você que é líder da sua casa, se pergunte nessa noite, raciocine nesse momento. Como está a nossa família no sentido emocional? Será que está bem ou será que estão mal? É isso que nós precisamos se perguntar a todo momento. Ser provedor vai muito além do financeiro. Essa mensagem, essa curta pregação, estou deixando aqui para os homens cristãos, casados ou que estão em um namoro, em um relacionamento sério. Cristão não fica, não mata carência, não fica com brincadeirinha com mulher. Ele quer algo sério, ele quer compromisso. Então fica aqui esse resumo. Você tem que prover sua família no sentido material, no sentido espiritual e no sentido emocional. O homem cristão ele é convocado por Deus para ser diferente, para ser luz. Nós não somos convocados para ser qualquer um. Não somos chamados por Deus para sermos iguais aos outros homens que não conhecem a verdade de Cristo. Somos chamados por Deus para serem homens que fazem a diferença no meio destes homens que são todos iguais e, como diz o ditado popular, da mesma laia, farinha do mesmo saco. Por isso que nesse momento, saiba o que é provedor e que você venha prover e ser um exemplo, uma admiração para a tua mulher, para a tua namorada e para os teus filhos. Para quem me acompanhou até aqui, muito obrigado, que Deus lhe abençoe, abençoe os teus sonhos, os teus projetos. E a grande meta é que Deus nos ajude a sermos cristãos verdadeiros e cristãos de exemplo. Não queremos apenas título, queremos viver a fé cristã que um dia foi dada à igreja através de Cristo Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe. Estamos juntos, eu amo você, acredito que você também me ama e seguimos juntos na caminhada cristã. É difícil, mas no fim dessa caminhada, tem muitas recompensas nos esperando e não estou blefando. Creio no que estou dizendo. A recompensa é certa. Obrigado.